Muito bom dia, feliz sábado. É muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Existe um tema que é um tabu na igreja e no ser humano em geral. Tudo o que se fala de sexo é perversão. As pessoas acham que casando o sexo deixa de ser pervertido porque acham o sexo pervertido. E que Deus não vai perdoar os casais que moram 20 anos juntos e fazem sexo, mas não assinaram um papel no cartório. E começam a trabalhar essas loucuras, porque isso vem de alguns séculos, um século, 2 séculos atrás, que construíram isso na mente do ser humano e tudo vira verdade desde que os de cima propaguem as suas idiotices. Até porque você pode casar e ser pervertido. Você pode estar casado e ter 3 pessoas num relacionamento sexual, sendo crente, pastor. Cada um vai ter a sua vida sexual conforme o que eu vou pregar hoje. E você vai entender. Existe uma glândula que comanda os nossos prazeres. É a glândula pineal. Ela é responsável por esse sentimento de prazer. Ela é estimulada. Ela solta uma secreção no teu corpo, no teu organismo, nas tuas células, que te dá aquela sensação de paixão eterna. É a glândula dos apaixonados. Quando se ama, quando faz atitudes que dá prazer. O prazer. O outro usa o sexo, além do puro prazer ou só prazer, usa como vínculo com outra pessoa. Você pode estar até bem e feliz, mas sem o sexo dá a impressão que esse vínculo começa a desaparecer. Para você ver a importância do sexo na cabeça das pessoas. As pessoas religiosas, principalmente, têm o sexo como abominação, se não for da forma que ela imagina. Então Deus criou uma abominação e que deixa de ser abominação desde que seja através de um casamento e através de uma forma de praticar o sexo. E as pessoas acabam tendo essa conexão sexual de tal poder que ela interfere na vida pessoal dela, na vida matrimonial. E ela tem uma identificação muito excessiva na nossa vida. Tem gente jovens de igreja, que sofrem muito. Porque as pessoas, elas esquecem da fisiologia humana. Só falam do pecado, do gozo. E esses jovens, potencialmente ativos, fazendo sexo com alguém ou não, o seu prazer fica totalmente ligado nisso, de tanto que se fala nisso, de tanto que se proíbe isso, de tanto que você ora para não sentir prazer. E quanto mais você ora para não ter prazer, mais prazer você tem. Por quê? Porque você orar a Deus
excessivamente para não sentir algo como o desejo sexual, chega a ser tão ridículo. E eu digo de passagem, hein? Eu já orei muito e vi que não funcionou no meu início da igreja e tal. Porque na minha cabeça eram desejos diabólicos, eram desejos satânicos, eram desejos que fazem ou faz as pessoas buscarem se casar o mais rápido possível para praticar o sexo. Casam, não se conhecem sexualmente, e aqui eu não estou falando em mérito se deve ou não ter sexo antes ou depois, eu estou falando psicanaliticamente o que ocorre com as pessoas. E aí elas se casam, não conheceu o parceiro, conhece sexualmente uma bosta, um lixo. E aí tem que levar uma vida, sabe lá Deus como, e por quanto tempo, ou talvez para a eternidade, porque também é proibido se separar. Aos olhos de Deus, a Bíblia diz que aos olhos de Deus é abominação o divórcio, Deus não aprova. Até porque se você ler como eles praticavam o divórcio na época que Deus falou isso, você vai entender o porquê Deus falou isso. Porque Deus não pode falar que ele abomina o divórcio ou alguém que sofre psicologicamente agressões e assédios. Então é uma burrice falar que Deus quer que a pessoa case e fique eternamente casada. Isso não existe, não é bíblico, é mentira. Ativar a pineal é um fator tão importante que as pessoas ficam perdidas, porque essa dopamina que nós adquirimos no sexo, adquirimos em compras, adquirimos na bebida, adquirimos no esporte, adquirimos de várias formas. Faz com que as pessoas se identifiquem com excessividade desses atos. Então o que acontece? Em primeiro lugar, nós temos que entender que tudo vem da nossa cabeça. O nosso cérebro, a nossa mente comanda o nosso corpo. E a gente tem que entender se isso ocorre desde que nós nascemos, vamos se dizer, acabou todas as possibilidades para nós. Quais? O pecado. Nasceu, não tem mais possibilidade de nada, porque nós estamos entregues ao pecado, ao prazer, que é a busca pontual de cada um de nós. E o sexo está em primeiro lugar. O desejo sexual, a não ser quem tem problemas fisiológicos, ele é algo que de tempo em tempo o teu corpo necessita, do gozo, desse prazer, e que é pecado na cabeça da maioria. Então você busca o sexo. E você sofre na sua vida porque a tua cabeça faz você sofrer. Ela te comanda. E o que se fazer com tudo isso que eu falei, com essa introdução que eu fiz? Primeiro eu quero que você entenda que a cabeça é de um poder tamanho, ela te conduz ao bem, ao mal, ao sofrimento, à dor e ao prazer, mesmo que você esteja num deserto. Lá não acontece nada. Você não tem quem te xinga, você não tem ninguém para transar, você não tem quem te maltrate, você não tem momentos bons e ruins, você está num deserto, só você. Mas a tua cabeça vai responder com os mesmos parâmetros de como você vivesse na cidade.
Você vai sentir os mesmos desejos, as mesmas dores, depressão, ansiedade. Porque tudo está ali. E o ser humano aprendeu a se desenvolver buscando prazer no outro. Sempre foi assim. Prazer sexual, casamento, no outro. O desejo, a vontade de ambas as partes. Sempre assim. E todo senso de prazer está sempre ligado ao outro e nunca será completo. Então a busca é incessante, não tem fim. E a religião prega o casamento como se ali fosse resolver o teu problema. E aí o problema sexual começa a acontecer, as pessoas, os casais começam a não ter tanto vigor sexual um pelo outro. Por quê? Porque o outro piorou? Não, porque você busca somente no outro o senso do prazer. É sempre uma transferência para o outro. E a pineal está dentro de você. Quando Deus diz que o reino dos céus está dentro de você, Ele está dizendo isso. Que a alegria, a paz, a satisfação, o que a pineal provoca no teu organismo, esse senso de paixão eterna, de amor eterno, de qualidade de vida, de alegria, de paz, é disso que se provém e é disso que Deus está falando. Quando eu busco no sexo o prazer completo, no outro prazer completo, aí vem todo o parâmetro que o Evangelho nos ensina. Cristo Jesus em nossa vida. Porque eu bebia, fumava, praticava sexo semanalmente à vontade, e curtia e tinha a pineal excitada o tempo todo. Prazeres quebrados, porém diários. Porque eu buscava o prazer. Porque quando eu encontrei a Jesus, eu deixei tudo isso. E as pessoas dizem que eu fui transformado. Eu não fui transformado. Quando eu busquei Jesus, quis Jesus, Jesus me quis primeiro, Ele me perdoou da vida promíscua que eu tinha. Porém, o que ocorreu em mim? A minha pineal, ela foi secretada pelo meu encontro com Cristo. Já não buscava mais no outro o meu prazer. Já não buscava nas coisas o meu prazer. Já não buscava o cigarro e a bebida no meu prazer, porque a leitura do meu organismo era esse. Quando eu tive um relacionamento íntimo, pessoal e amoroso com Jesus, esse amor invadiu o meu coração, secretou a minha pineal, e eu tive a sensação completa de prazer. Deixei as coisas seculares. O sexo já não era mais o primordial na minha vida. Porque o meu prazer estava ligado à videira. E tudo que eu buscava, tudo que eu construía, tudo que me dava prazer, estava ligado ao meu mestre, às coisas do céu, porque o reino de Deus entrou dentro de mim. Agora eu era habitação do Espírito Santo. Mas eu não deixei de fazer coisas e de pecar por isso. Mas o meu prazer estava e está constituído nele. A minha vida se montou, a minha vida se ratificou com a presença dele em mim. Então eu já não buscava mais os prazeres de fora para o meu prazer interno. Porque agora o meu prazer era interno. 100% reino,
para eu externar esse amor. Por quê? A pineal, quando ela é secretada em você, você vive num estágio de amor, de prazer, de alegria. E aí eu comecei a executar os frutos de Deus, de tanto prazer, eu me mantinha ao lado de Jesus o tempo todo, e Jesus com isso podia fazer o seu trabalho, através da minha pineal, através do meu coração, da minha satisfação. Porque a igreja busca o reino de Deus fora, deixando o sexo, ritualizando as suas orações, ritualizando os seus estudos bíblicos. Tudo ritual. Tudo busca de satisfação no outro, o tempo todo. E Deus não está nem aí. E as pessoas oram, são mornas, porque a igreja é morna. Você é morno, você sabe disso. Você só vai à igreja, você não faz mais pistola nenhuma na vida. Tua vida é sem essência, sem prazer. E você finge que tem prazer praticando atos que a igreja ensina você a praticar. Seguir regras e doutrinas que a igreja serve de prato, como serviu a cabeça de João Batista para o governador. Então, todo o evangelho, todo o entendimento, todas as funções pineais e do reino de Deus, elas são pervertidas. Elas são da mesma forma quando eu ia à igreja. Eu buscava os meus prazeres e satisfações no sexo, na bebida, no cigarro, nas farras, nas viagens, e conseguia. A igreja busca da mesma forma o reino de Deus lá fora. Busca na igreja, nos pastores, busca nos estudos, nos rituais, manhã, tarde e noite, em orações e cânticos. E ela desenvolve esse prazer pineal diariamente, como que cumprindo regras, porém, de forma super equivocada e externa. Porque quando nós encontramos verdadeiramente Jesus, que há essa conversão, que o reino entra em você, Deus me ajude. A execução dos teus frutos é totalmente dele, é totalmente prazerosa. Eu não busco o reino de Deus na igreja. Eu não busco Deus nos meus afazeres comportamentais ou bíblicos eu digo, em estudo, como se isso fosse me alimentar e eu fosse me transformar num verdadeiro cristão. E você percebe que eles continuam a mesma coisa, 10 anos de igreja, 5, 15, 20, você vai ver a pessoa, ela não tem fruto. Por isso Jesus disse, pelos frutos conhecereis. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro delas. A dor dela é a dor do próximo. Eu digo que a mãe da minha filha, a Ruth, ela é mais cristã do que eu. 1000 vezes. E ela não frequenta a igreja. Ela tem as suas crenças, o seu jeito, mas eu vejo que a pineal dela é inundada de Deus. E ela não pratica essa sincronicidade igrejal que as pessoas buscam dia a dia, dia a dia. É até cansativo e a própria pessoa se cansa, porque ela vê que não está indo para lugar nenhum. Esses dias eu saí do balé da minha filha, numa apresentação. Nós saímos, eu, Ruth e a minha ex-cunhada, o marido dela, a filha. Nós saímos umas 11 horas da noite, aquela multidão, e do lado do ginásio um senhorzinho magrinho, no meio da calçada caído. E eu subindo, e as pessoas passando por ele, pulando, indo de lado, do outro. Na hora eu falei, ferrou. A Ruth está aqui. Mas eu nunca errei. E
a primeira coisa que nós fizemos quando chegamos ao lado dele, nos ajoelhamos. Eu pegando para colocar perto da calçada, e ela perguntando o nome, onde ir embora, onde podia levá-lo, etc. Bom, enfim. Ele está com fome, ele está com fome. E eu dou risada porque eu sei. Eu me emociono de ver isso. E eu vejo os frutos de Deus nessa mulher. E os frutos que eu não vejo na igreja. Infelizmente. E a Bíblia mesmo diz isso. Sobre Laodiceia. E essa mulher, entramos no carro, ela rodou, 11 horas da noite, americana, nada aberto. Ela achou uma barraquinha de hambúrguer. E ela fez. E nós levamos para ele o hambúrguer. Nós tínhamos dado a Ana Maria da minha filha para ele. Ela pegou uma blusa, um calor. Mas ele estava sem camisa. Mas um calor da penga, colocamos uma blusa de manga comprida nele. Para ele não raspar no chão. E ele estava bêbado. Eu me lembro que ela pegou R$20 e pôs na mão dele. Eu tirei os R$20 e falei, não faça isso, porque as pessoas vão passar aqui e vão tomar desse cara. Talvez possa ser até um crente. E aí ela pegou e tudo bem. Aí deixou uma sacola com refrigerante, tudo para ele. Ele agradeceu e nós fomos embora. Porque essa é a essência pineal dela. Aí eu me pergunto, como Jesus falava? Uma publicana encontrou na porta de um ginásio um senhorzinho bêbado, sem camisa, descalço, enquanto presbiterianos, batistas, católicos pulavam essa pessoa. E aí eu lhe digo, quem foi justificado perante Deus? Então eu quero encerrar essa live, poderia contar muitas histórias da Ruth, muitas. Mais fortes do que essa, muito mais fortes do que essa. Isso é que me faz admirá-la como pessoa, como mulher. E como uma verdadeira cristã. Mas eu vou contando histórias que ocorreram nas próximas lives, não só com ela, mas contra ela, de igrejas, posições ridículas. Mas enfim, quando Jesus invade a sua pineal, você se torna, sem se tornar, reino de Deus. E o amor que a pineal te desenvolve, secreta em você, fica pronta para executar as vontades do Pai Celestial. Porque o resto é tudo ficção, é tudo de fora para dentro. É tudo leituras, estudos, orações vagas e vãs. Jejuns vagos e vãos. Acontecimentos anuais vagos. Semanas de oração e jejum uma vez por ano, que não vale para nada. E assim a vida segue no meio do Evangelho. Que Deus te abençoe. Abra a tua mente e que você possa se entregar de fato ao verdadeiro dono da pineal, aquele que joga uma secreção de amor, de paz e de alegria dentro de você. É o nosso amigo e o nosso Salvador Jesus Cristo. Até a próxima live. Um beijo. Tchau.